Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy do Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você vai conhecer também o panorama geral sobre os países asiáticos e as suas relações bilaterais com o Brasil. Vislumbrar novas possibilidades de negócios entre o Brasil e a Ásia e também ficar por dentro das dicas de etiquetas no mundo dos negócios nos países asiáticos. Nesse programa, vamos conhecer um pouco sobre a Coreia. Para isso, convidamos dois especialistas da Coreia do Sul e vamos falar sobre a onda Hallyu e sobre o relacionamento comercial entre o Brasil e a Coreia. E agora vamos apresentar o André Baek. O André, ele é diretor da Cotra São Paulo, Korea Trade Investment Promotion Agency, responsável pela pesquisa do mercado brasileiro, pelo investimento de empresas coreanas para o Brasil e foi transferido para o escritório de São Paulo em 2017. Então, André, você poderia nos falar, explicar um pouquinho mais sobre o que é a Cotra? Sim, prazer. Meu nome é André Baek. Faz 4 anos aqui no escritório, com a Cotra São Paulo. E, simplesmente falando, Cotra São Paulo, eu não sei se alguém conhece essa agência do Brasil, né? Apex, do Brasil. Estamos aqui em São Paulo, no Brasil, para intermediar os negócios entre Coreia e o Brasil. Praticamente estamos apoiando as empresas coreanas que querem exportar os produtos para o Brasil, né? Então, estamos aqui para procurar empresas brasileiras que têm intenção de importar os produtos coreanos. E também, uma das funções que nós temos aqui no Brasil é pesquisa do mercado. E além de procurar empresas brasileiras, tem bastante demanda lá na Coreia, né? Como seria a economia do Brasil, como seria o mercado do Brasil, alguns setores também. Estamos aqui para pesquisar estes assuntos também. Certo. Acho que muitas pessoas desconhecem sobre a existência da Cotra, que é um órgão bastante importante e bastante significativo nessa parte, principalmente da economia. Obrigada, André. Agora, gostaria de conversar, vamos falar com a Serena, Serena Park. A Serena, ela é mestrada em Química Orgânica da Unesp, foi secretária do Cônsul-Geral da República da Coreia em São Paulo e assessora nos assuntos de relações públicas e cultura. Ela foi também coordenadora responsável pelas importações e controle dos centros de seragem do Brasil. Ela também foi gerente-geral da Global Multitrade, cofundadora da Story Brand Promotion e gerente da Coca Brasil, que é Korea Creative Content Agency. E agora, CEO da Hamaun S Produções e Distribuição. Então, Serena, quando a gente fala sobre conteúdo cultural da Coreia, a gente não pode deixar de mencionar um movimento chamado Hallyu. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa onda? Porque eu acredito que muitas pessoas também não a conheçam. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre a Coreia. Sim, o termo Hallyu, na verdade, começou já há muito tempo, no final de anos 90, quando os conteúdos coreanos começaram a fazer muito sucesso na Ásia, principalmente na China. Hallyu, né, a Han, que significa Coreia, Ryu, que seria o fluxo, a onda. Juntos, a palavra Hallyu, então, significa onda coreana. Só para ter uma ideia, o estudo da influência de Hallyu nos países da América Latina já começaram em 2003, na Argentina. Claro, desde então o Brasil já faz parte
E até nos dias de hoje, esse encontro de estudos continua, né? E no Brasil, o primeiro show de K-pop, né, foi em 2011, com United Kyoto Concert, com alguns grupos de K-pop. E o que ficou mais conhecido foi em 2012, quando estourou o vídeo do Psy com Gangnam Style, né? E até ali praticamente foi uma febre mundial, né? E até nos dias de hoje a gente facilmente escuta essa música Gangnam Style nas festas, nas baladas, Com quando precisa certeza. animar o pessoal, né? E segundo o Spotify, o Brasil é o quinto país que mais escuta K-pop no mundo. Para ter uma ideia, o primeiro lugar é os Estados Unidos, segundo a Indonésia, terceiro Filipinas, quarto Japão, que me surpreendeu um pouco, e o Brasil, né, que é o quinto lugar. Mas não é só o K-pop que é responsável pelo Hallyu. Nós temos também K-drama, K-food, entre outros conteúdos que formam K-wave, o outro nome dado para Hallyu, né? Só que em inglês. E esse nome pegou tanto que hoje qualquer coisa feita na Coreia a gente coloca o K na frente. Né? O pessoal dá risada, né? Mas até temos K zumbi, né? Pois é engraçado, mas os especialistas na área, né, de cinema e tudo mais, já fizeram até uma análise de por que são diferentes, né, em Hollywood, em Bollywood e os K-zumbis, né. Enfim, os conteúdos como K-pop, K-drama, K-food e K-beauty, né, são muito conhecidos aqui no Brasil. Tanto que é um assunto muito tratado pela imprensa brasileira, nas TVs brasileiras é bastante comentado, é feito documentários também. E o grande diferencial que a gente fala sobre os K-contents é que um conteúdo leva o fã para procurar por outro conteúdo coreano. Ou seja, quando você assiste um vídeo de K-pop, por exemplo, você acaba assistindo o K-drama, onde esse idol aparece, né, o artista, quer experimentar comida que aparece na novela, série, aí vai para K-food, aí se encanta com a beleza das atrizes, dos atores, a pele que é bonita, então vão procurar os cosméticos coreanos, aí vai para K-beauty, né? E assim por diante, né? Até aprender a língua coreana para poder entender melhor do que esperar até sair a legenda e tudo mais. Isso é basicamente o movimento Hallyu, ou também conhecido como K-Wave. Não, e realmente é uma grande onda, né? Porque envolve assim todos os segmentos, né? Conforme você mesmo falou. Até o meu sobrinho, por exemplo, vai fazer agora 5 anos, ele já conhece a música do Gangnam Style. E ele dança e ele adora, então. Então ele provavelmente já vai gostar do BTS. Com certeza. Bom, agora, André, como a gente está falando sobre esse boom do Hallyu, tudo, você poderia nos dar um panorama geral sobre o relacionamento comercial entre o Brasil e a Coreia a partir desse boom da cultura coreana? Sim, então, como a Serena falou, explicou bem, antes, né, que é Hallyu tudo, como o Hallyu está influenciando o Brasil e o mundo inteiro, aí como um responsável pela o, pela a cooperação entre Coreia e o Brasil no parte comercial, né? E eu também estou vendo bastante tipo ponto positivo, porque antigamente quando a gente falou com alguns compradores estrangeiros, antes de Hallyu, quando eu estava na Coreia, aí foi um pouco bem difícil, você sabe, como
eu tenho que me relacionar com essa conversa entre essas pessoas. Aí, Coreia, antigamente, não foi bastante conhecido em outros países, mas a Japão, China, quando eu cheguei aqui no Brasil também, muitas pessoas falaram para mim que você é da China, você é do Japão. Mas recentemente, muitas pessoas estão gostando, né, da cultura coreana, aquela onda da Coreia. E quando a gente fala sobre alguns produtos para exportar, ou apresentação das empresas coreanas para alguns compradores brasileiros, eles falam primeiro, ou eu tenho um filho, eu tenho uma filha, né, que gostam de escutar música da Coreia, aí você conhece BTS, aí, isso é uma situação que eu nunca esperava, na verdade, tipo, quando eu estava lá na Coreia, né? Então, no business também ajuda bastante. Quando você entra a conversa, né? Aí você tem que, em inglês a gente fala ice breaking, tem que quebrar o gelo, tem que conhecer essa pessoa. Aí, nesse sentido, eu acho que a K-pop, agora para eu trabalhar aqui no Brasil também é muito importante, importante. E não somente isso, praticamente essa cultura aumenta a exportação de alguns produtos da Coreia para cá também, né? Porque como a Serena falou, K-beauty, se alguém assiste alguns filmes, drama, ah, pessoas têm pele muito jovem, aí as pessoas querem comprar alguns produtos para ficar tipo igual aquele o ator, né? Com certeza. Então, depois essa demanda, tipo, surgiu aqui no Brasil, tem bastante demanda, na verdade, das empresas brasileiras que querem importar os produtos cosméticos da Coreia, aí também comida coreana também. Então, eu acho que isso é um ponto bem positivo. Olha, você comentou num ponto que eu tenho uma pergunta aqui da produção que tem a ver, mas depois a gente volta nesse assunto, mas realmente isso gera muito interesse, com certeza. Bom, então, continuando agora com a Serena, a gente sabe, né, Serena, que o K-pop, ele é um sucesso mundial. Isso agora, fazendo uma comparação com a moda, por exemplo, que muitas coisas que viram hit na Europa, nos Estados Unidos e até na Ásia, nem sempre eles vingam aqui no Brasil. Mas a cultura, que não é uma coisa palpável como o K-pop, ele fez tanto sucesso, assim como o K-drama aqui no Brasil, e você poderia explicar esse sucesso pra gente? Eu vou falar sobre alguns aspectos. É claro que eu não vou poder explicar toda a situação, né? Porque acho que cada área tem seus motivos de sucesso ou fracasso, né? Mas, enfim, ao modo, no meu ver, né? Na verdade, assim, para muitos brasileiros que gostam da música eletrônica, o ritmo de K-pop não foi algo muito estranho ou muito diferente para sua aceitação, né? E os boy bands que fizeram sucesso muito tempo atrás, não sei se você lembra, Menudo, New Kids on the Block, né? Não, bom, me datei, né? Bom, enfim, já fizeram muito sucesso há muito tempo atrás, e hoje em dia você não vê muitos esses grupos, né? Não vê muito destaque nesses grupos. Até que apareceram os idols, né, como são chamados os cantores de K-pop, que são bonitos, com coreografias legais, todos dançando igual, com movimentos bem calculados, né, bem difíceis, mas bonitos, e num ritmo muito viciante, né? Então, acho que isso fez cair no gosto dos brasileiros, que já no sangue de brasileiro, acho que todo mundo tem aquele ânimo, aquele gingado para música, para dança, né? E os jovens, que até então não tinham muitas opções, né, de lazer fora das atividades escolares,
simplesmente ficaram fascinados, né? E juntaram-se em grupos de amigos para fazer as mesmas coreografias do que coreografias do K-pop. Então, em uma das entrevistas que eu fiz com os pais dos jovens que faziam cover de K-pop, ela estava muito contente, né? Porque o filho dela estava fazendo cover, porque os pais já sabem onde os seus filhos estão, né? Depois da escola, eles são reunidos na casa de alguém para estar ensaiando. Isso evita de cair na tentação e desviar para outros caminhos não muito legais, né? E para fazer melhor o cover, eles ainda se prontificaram a aprender uma outra língua, que é coreana. Quando eles fazem cover, eles fazem essa abertura labial, e para ficar igual e na expressão interpretar melhor a música que eles estão fazendo cover, eles queriam aprender uma outra língua. Então eles ficaram super felizes com isso, porque acabou resolvendo várias preocupações dos dois lados, né? Os filhos fazendo o que gostam, e os pais ficam super mais tranquilos, né? Até que fizeram rodízio entre os pais para levar os filhos para outra cidade, outro estado, para participarem de competições, né? Então, e um outro caso engraçado é que estava o pai e a filha, né, no carro, conversando sobre essa moda de conteúdos coreanos e tudo mais, e a filha simplesmente falou assim: nossa, pai, não gosto de K-pop, brega. Aí o pai, que era produtor de uma das emissoras, né, ele falou: nossa, tudo isso, filha? Ele tem uma certa audiência, vai, né? Aí continuou, né, dirigindo, e na rádio tocou uma música de BTS. Aí a filha falou assim: nossa, pai, eu gosto dessa música. Nossa, não é diferente? Aí o pai olhou assim pra filha assim: filha, isso é K-pop. Nossa, tô passada. Isso é K-pop? Então eu gosto. Sabe? Então, tem alguns episódios que o pessoal até gosta, mas não sabe o que é K-pop. Então, caiu muito no gosto dos com brasileiros. certeza. E o ritmo é muito gostoso, né? Isso. A gente gosta de música eletrônica, né? Aquelas batidas. E a música de K-pop é base, né? Das músicas, a maioria é baseado nisso, né? Então, por isso que aceitou muito mais rápido. E no caso de K-dramas, por exemplo, pelos resultados de pesquisas que eu fiz com os fãs, né, de K-dramas, enquanto eu estava trabalhando como responsável da Coca, que é uma agência de conteúdos coreanos, os fãs disseram assim que gostam de K-drama porque eles são muito bem, o trama é muito bem bolado, episódios não são muito longos, né? E que eram muito viciantes. Quando assiste um episódio, você quer assistir todas, né? E para os brasileiros que, na sua maioria, né, assistia só novelas da Globo e algumas séries americanas, as séries coreanas vieram com tudo, e hoje você pode ver que existem muitos conteúdos coreanos na Netflix, né? E a Coreia é um dos países que a Netflix mais investe na sua produção de conteúdo original. Isso quer dizer que os conteúdos produzidos pelos coreanos estão... Sim, olha que interessante, né? Isso realmente é uma conquista, né, para nós, descendentes de coreanos também. É muito gostoso a gente estar podendo ver todo esse sucesso da cultura coreana fazendo não só aqui no Brasil, mas no mundo. Eu mesma sou super fã, adoro K-pop, adoro K-drama, K-beauty, K-tudo. K-zumbi. Mas então agora, André, falando um pouquinho sobre os mundos do negócio, né, na prática.
Você poderia dar uma dica para gente de etiqueta em uma negociação com os coreanos? Então, qual seria o erro mais comum que a gente tem que evitar? Sim, é um pouco difícil falar disso, porque o, eu acho que isso é diferença de cultura, né? Só que se eu tenho que falar uma coisa para os brasileiros, eu acho que seria essa cultura que nós temos lá na Coreia, cultura de pali-pali, que significa rápido, rápido. E depois da guerra, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, a gente construiu o que temos agora lá na Coreia. Aí para fazer isso, bem rapidamente a gente construiu do nada. Então, por algum motivo, isso virou uma cultura entre nós, quando a gente trabalha com as pessoas, né? Tem que ser, muito correto, tem que ser rápido. Às vezes, as pessoas que não fizeram negócios com estrangeiros, eles querem aplicar essa regra com outros países também. Então, por do lado, eles podem pensar que isso é falta de paciência, né? Porque mandam um e-mail, amanhã tem que ter resposta, já que temos a diferença de horário 12 horas, mas se não tiver resposta do comprador brasileiro, aí já solicita algumas coisas para a gente. Você pode confirmar isso com a empresa X, se ele recebeu esse e-mail com sucesso, quer falar alguma coisa. Só que estamos morando aqui no Brasil, o ritmo é um pouco diferente, né? Então, eu acredito que isso é um ponto que algumas empresas que fazem negócios com empresas coreanas têm que entender aqui no Brasil. Mas isso é uma cultura. Restos, eu acho que tem muitas coisas que as empresas coreanas têm que aprender do Brasil também, né? Ou pelo contrário. Então, eu acho que uma coisa que as empresas brasileiras têm que fica ciente é que essa cultura de pali-pali é rápido, rápido, sim. Nossa, André, você tocou num assunto assim que é realmente a essência da cultura coreana. Eu concordo 100% com você, uma super dica para as pessoas, porque realmente isso é muito coreano. Muito obrigada, achei fantástica a sua dica. Só um comentário, é que assim, realmente o que o André falou, que tanto não somente os brasileiros, mas os coreanos também têm que aprender a aceitar, entender um pouco a cultura do outro lado, porque os ambos, né, as duas partes têm interesse no negócio. Claro, quem está querendo vender é que sempre se dispõe um pouco mais, né, do que quem está do lado de comprador, né? Mas eu acho que tentar entender a cultura e se preparar um pouco antes, porque sempre o que o André tinha comentado na outra pergunta de icebreaking, né, de quebrar gelo, quando a gente faz aquele comentário, meu filho adora K-pop, adora BTS, ou o próprio empresário coreano aprender algumas palavras, né, curtas assim, sei lá, bom dia, boa tarde, muito obrigado, assim, para agradar um ou outro. Eu acho que isso seria muito essencial. Muito bem colocado, Serena, porque inclusive aqui nesse programa, das nossas dicas, né, um dos temas que a gente sempre vai estar trazendo aqui para vocês, são essas pequenas dicas que fazem muita diferença no ambiente de negociação. Então, realmente a gente vai ainda dar outras dicas para vocês, mas é exatamente isso, é muito importante. Às vezes você tem um negócio, tem tudo pronto, mas por uma falha pequena de diferença cultural, às vezes você pode perder um grande negócio, a pessoa pode se ofender e pode causar um grande desentendimento por diferença cultural. Então, mas
Continuando então com você, Serena, como você foi, né, ex-representante da COCA, né, vou repetir aqui o que significa COCA, Korea Creative Content Agency, sabe que todos hoje sabemos, né, desse reflexo do boom do conteúdo cultural que a gente vem falando aqui no Brasil e no mundo. Mas talvez poucas pessoas saibam que todo esse sucesso fez parte, na verdade, de um plano bem sucedido do governo. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, com toda a sua experiência. Bom, a Coreia do Sul é um país que tem muita escassez de recursos naturais, né? Então, por isso, desde o final da guerra, né, da Coreia em diante, eles investiram muito na área de educação, porque com a inteligência, o conhecimento, é o que levariam a produzir tecnologias que poderiam ser exportadas, né? Então, acho que aí foi o começo de tudo. Eles entenderam que a única maneira de o país crescer economicamente forte é investindo nessas áreas de formação, de educação, para que depois o fruto, né, dessa educação gerasse mais tecnologias que pudessem ser exportadas. E hoje, que nós já estamos na quarta revolução industrial, onde a inteligência artificial está tomando conta dos lugares de seres humanos, né? Uma das poucas alternativas que sobram para nós é onde podemos atuar com criatividade, né? Por isso, o governo coreano criou dentro do Ministério da Cultura várias agências que promovem esse tipo de indústria, né? E uma das principais e a maior agência, né, nesse contexto é a COCA, né? Que é nada mais que a Agência de Conteúdos Criativos da Coreia. Tá? E a COCA atua quase em 13 áreas de conteúdos, desde a sua formação de escritores, promove concursos para escolher melhores histórias, também tem academias para formação de profissionais nessa área, porque eles acreditam que a história, né, um roteiro inicial, é a base, a semente que pode gerar outros futuros conteúdos. Porque com uma história, um conto, a gente pode fazer filmes para cinema, pode gerar séries, pode gerar teatro, musical, um jogo, animação, enfim, né? Então eles investem bastante nesse contexto de gerar semente com a formação de profissionais escritores e na escolha de melhores histórias. Também atua nos conteúdos audiovisuais, como séries, formatos, documentários, filmes, etc., músicas, games, moda, animações, personagem, manhwa, o que muita gente conhece como mangá, que é japonês, e webtoon também, assim por diante. A agência COCA investe desde a sua formação do escritor, na escolha da história, direcionar para o investidor mais apropriado para aquela história. Também patrocina na sua produção, na divulgação e até na exportação do seu conteúdo. Ou seja, numa instituição, você tem todas as etapas, né? Então, quem assiste às séries coreanas, muitas vezes no final do episódio, quando aparecem os créditos, né, os patrocinadores, apoiadores, vocês podem até encontrar em alguns o logo do Ministério da Cultura e do lado o logo da COCA, né? E acho que todo esse investimento foi responsável, então, pelo resultado que estamos vivenciando hoje com onda de conteúdos coreanos, K-Wave.
Só ficar concentrando hoje, agora eu vou ter que usar essa 네, 인사드리겠습니다. 안녕하세요. Ela recentemente esteve na Coreia fazendo uma visita, participando do BCWW, que é uma feira de conteúdos para televisão da Coreia, né, realizado também pela Coca. Tá? Mais tarde eu vou, né, chamar o João Luiz, que acho que muita gente conhece, aquele já viu ele no documentário Eu Vivo K-Pop. Alguém assistiu K-Pop? Eu Vivo K-Pop? Alguém me viu lá? Puro, isso era um atrativo. Então, ontem eu estava assistindo Anjizão, não sei se vocês assistiram. Anjizão é o filme. Brasil, que nem os brasileiros, né, conseguem criar uma empresa de fazer tocar direito, imagina os coreanos. Então eles ouvem isso e antes mesmo deles mesmo estudarem, analisarem, eles... A gente analisar é triste. Com certeza, não, com certeza esse plano foi um plano muito bem sucedido pelo governo e a gente está vendo toda a consequência e eles estão colhendo todos os resultados, com certeza. E até eu repeti a Coca, porque a gente até brincava, né, Serena? Quando você falava Coca, as pessoas não conheciam, você sempre falava Coca, não é a Coca-Cola. Eu lembro muito bem disso, mas enfim... Agora, voltando à Cotra, né? Dentro da Cotra, André, quais são as solicitações mais comuns que vocês recebem dos empresários, né? Então, dos empresários brasileiros, claro. E qual o setor que é o mais procurado nos negócios? Você começou a falar e eu falei que eu tinha uma pergunta aí para você. Sim. Então, para falar a verdade, a gente nós não temos uma indústria específica que mais procurando em termos de demanda do Brasil, o demanda de exportação da Coreia para o Brasil, porque as empresas coreanas, aí as empresas brasileiras também sabem que como funciona esse mercado do Brasil. Completamente preço é muito importante no mercado brasileiro, né? Se você comparar com o preço dos produtos coreanos com produtos da China, fica, claro, mais alto. Só que qualidade eu garanto que é sempre mais alto que alguns produtos China. Eu trabalho para na Cotra, então com certeza eu posso falar que a qualidade em qualquer área o alto, eu garanto, né? Mas compradores brasileiros preferem os produtos que têm preço mais baixo, porque o mercado do Brasil é completamente baseado em competitividade de preço, né? Aí, por isso que é muito difícil falar esse produto, essa indústria é muito potencial aqui no Brasil para vender produtos coreanos. Só que depois aquela onda da cultura coreana, né? E aqui no Brasil está tendo bastante movimentações de conhecer alguns produtos específicos, como Serena falou, que os produtos cosméticos pode ser um dos produtos mais procurados hoje em dia. Aí também o comida, tipo, aqui em São Paulo nós temos um bairro de cultura asiática, né? Quando eu estava lá, também pesquisei um pouquinho como que os passageiros compram as coisas lá na rua. Eles procuraram bastante produtos da Ásia mesmo. Aí, produtos coreanos, eu acho que é um dos produtos mais procurados no bairro. Também, autopeças. Recentemente, a gente recebeu bastante solicitações das empresas brasileiras e eles importaram bastante produtos do outro país da Ásia, mas a qualidade ficou
abaixo da esperança, né? Então, o bate a porta da Cotra para procurar produtos da Coreia, porque agora nessa pandemia, venda de veículos novos está muito baixo. Então, muitas pessoas querem consertar carros deles para utilizar por alguns anos a mais. Então, autopeças para o aftermarket também está em alta, na minha opinião. E, fora isso, cada mercado do Brasil, cada indústria, cada setor, eu acredito que tem oportunidade para empresas coreanas, né? Porque cada setor tem esse nicho, niche market, que tem demanda de capturar essa demanda de tipo alta qualidade ou superando a menos competitividade de preço. Aí estamos aqui para procurar esse nicho, aí apresenta esse nicho para empresas coreanas. Muito interessante isso que você falou. Então, assim, resumindo, cosméticos, alimentos e autopeças. Eu fiquei surpresa com a parte de alimentos, porque, para quem não conhece ainda a culinária coreana, tem muita pimenta. Então, assim, isso me surpreende, mas que bom que o brasileiro está aberto a novos sabores, a ficar uma comida mais apimentada. Muito bom. Um pouco difícil falar que essa indústria é muito potencial para alguns produtos coreanos entrar no Brasil, porque cada mercado tem demanda, né? Mas essa demanda não é tão grande, mas existe. A nossa função, a nossa responsabilidade da Cotra é procurar essa oportunidade e apresenta para empresas coreanas. Tá certo. Muito obrigada, André. A gente está quase agora finalizando. Então, agora a última pergunta para a Serena. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais, você começou quase a falar, mas sobre tudo isso que a gente vem falando e economia criativa. Como essa economia pode influenciar nas relações dos países e no crescimento da economia? Como eu havia dito agora há pouco, a economia criativa envolve tudo que podemos produzir com uso da criatividade, né? Então, fundamental nos dias de hoje que nós dependemos muito, né, das novas tecnologias, mão de obra sendo substituídas pela inteligência artificial. Então, quanto às relações dos países, podemos falar em coproduções de conteúdos, tá? Isso já vem acontecendo há muito tempo. No caso da Coca, anualmente tem editais onde os produtores coreanos, com seus parceiros estrangeiros, se candidatam com projetos de documentários. Aí os produtores contemplados recebem verba para produzir 2 documentários. O produtor parceiro estrangeiro vai até a Coreia para produzir um documentário que vai ser exibido em seu país, e o produtor coreano vai para o país do parceiro e grava e exibe na Coreia. E tivemos, há pouco tempo atrás, 2 anos consecutivos, o que acho muito raro, uma produtora brasileira conseguiu fazer 2 documentários na Coreia, né, em 2 anos, né, seguidos. E um deles foi o documentário Renyo, as mergulhadoras, né, mulheres mergulhadoras da ilha de Jeju, que teve uma repercussão internacional, porque até embaixadas coreanas de outros países pediram informações para saber sobre o documentário, a exposição, tudo mais. E aqui em São Paulo também nós tivemos uma exposição de fotos do fotógrafo Luciano Candizani, que participou na produção de documentário. 젊은 때는 힘든 것도 몰라서 근데 이제 나이가 많이 들어가니까 힘들어. Cada vez que eu faço um documentário, eu volto diferente. Mas tem certas coisas que a gente vive que a gente não consegue colocar em palavras. Aquilo fica dentro da gente.
Renyo significa mulheres do mar. São mulheres que fazem mergulho livre desde o século XVII, numa ilha chamada Jeju, que fica ao sul da Coreia do Sul. Senhoras de 70, 80, até 90 anos, trabalhando em condições duras de mar. Né? E foi interessante porque as fotos desse fotógrafo ficou bem assim marcante, porque fotos de Renyo, né, que a gente chama de mergulhadoras, a gente tem muitos documentários. Só que um fato bem assim peculiar que tocou foi que antes do Luciano viajar para a Coreia para gravar, ele estava assistindo vários documentários sobre as mergulhadoras junto com o filho, um dos filhos. Né? E o filho dele perguntou: nossa, pai, que interessante, muito legal. Então você vai tirar foto delas, né? Só que por que nenhuma foto aparece rosto das mergulhadoras no mar? Olha que interessante. Aí que ele tocou. Opa, esse vai ser o ponto. E quando ele foi para a Coreia, estava convivendo, né, alguns dias com elas, aí ele percebeu que por que até então ninguém tinha conseguido tirar foto de perto delas, até o ponto de pegar bem o rosto delas. Para início de conversa é muito difícil elas deixarem alguém chegar perto, porque isso atrapalha muito as atividades de extração delas. Mas com um ano de experiência de mergulho do próprio Luciano, ele, mesmo cansado, olha que ele era muito mais jovem do que as senhoras mergulhadoras, hein? Ele tirou, né, o gás, tirou luz, várias coisas, só entrou com a câmera, só com o essencial, tentando, segurando, né, fazendo igualzinho a elas, e conseguiu chegar e tirou as fotos. Foi por isso que ele teve essas fotos, né, inéditas, né, porque até então ninguém conseguia tirar as fotos dessas senhoras, né. E, enfim, não, esses são alguns coproduções, né, patrocinado pela Coca. E, além disso, nós temos muitos, mas que muita gente não sabe, mas tem alguns projetos de animações infanto-juvenis que são coproduzidos também. E tanto o Brasil como a Coreia têm interesse em fazer esse tipo de cooperação. Até que a minha empresa, onde eu tenho a minha querida sócia Drica Lopes, olha, falei seu nome, hein? Estivemos negociando alguns projetos envolvendo Brasil e Coreia, mas aí acabou ficando suspenso devido à pandemia, né? Felizmente. Mas quando tudo isso melhorar, a gente vai retomar. Mas enfim, hoje vocês veem também muitos YouTubers, influenciadores digitais, muitos comerciais sendo feitos através de influenciadores digitais. Você vê que tudo isso faz parte da economia criativa, ou seja, cada vez mais a indústria que envolve a criatividade vai aumentando a sua proporção na economia geral, não só no Brasil ou na Coreia, mas... Sim, com certeza a economia criativa só tende a crescer, porque uma coisa que as máquinas nunca vão poder fazer em nosso lugar é criatividade, né? Assim esperamos. Mas enfim, agora, para encerrarmos, André, gostaria que você falasse um pouco da sua visão dentro da Cotra sobre as perspectivas futuras entre o Brasil e a Coreia. Sim, estamos localizados, na verdade, a outro lado do mundo, né? Coreia fica 30 horas de voo, Brasil é Brasil também, aí exatamente diferença de horário 12 horas. Mas eu vejo que temos bastante coisas para colaborar, e além de o trabalho principal que estamos fazendo aqui em São Paulo, a Cotra está fazendo, exportação dos produtos coreanos para o Brasil, eu acho que em várias formas a gente pode
a colaborar para montar um futuro melhor, né? Por exemplo, algumas empresas coreanas podem investir mais aqui no Brasil e hoje em dia temos quase 100 empresas coreanas que têm estabelecimentos aqui no Brasil. A maioria das empresas estão aqui em São Paulo, mas eu quero ver mais empresas aqui, empresas coreanas no Brasil, que está colaborando com empresas, fornecedores brasileiros, aí utilizar essa oportunidade para exportar outros países também, que fica aqui na América Latina. Eu acho que essa forma de cooperação é muito importante. E também eu vejo mais a oportunidade. Eu estou falando de negócio aqui porque isso é tipo meu trabalho principal, né? Startup, também a startup, startup, tá certo? Startup, tá certo. A forma tá que certo. fala aqui no Brasil, startup, né? Startup. Sim, sim. Também uma das barreiras que estamos encarando quando exportar ou importar o produto para o Brasil é que imposto de importação, aí também o distância entre Coreia e o Brasil, mas se os jovens coreanos ou brasileiros colaborar para criar um startup aqui no Brasil, para oferecer alguns serviços que não existiam aqui no mercado, eu acho que seria seria muito bom para os brasileiros também, porque nós podemos apresentar um serviço que não existia aqui no Brasil, né? Na Coreia, falando da tecnologia, hoje em dia, avançou bastante. Os serviços também, como a Coreia é um país de serviço, né? Hoje em dia temos bastante serviço de que você pode aproveitar através de aplicativos no smartphone. Eu vejo muitas oportunidades nesse mercado também. Então, alguns jovens coreanos, brasileiros que têm a intenção de inovação no mercado podem entrar aqui no Brasil para montar um negócio que não existia antes. Aí monta um futuro colaborado com o Brasil e Coreia, né? É isso. Eu quero muito agradecer a sua presença, André Baek, Serena Park, por estarem participando desse quadro com a gente sobre a Coreia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Akemi. Eu que agradeço. Espero ter Muito obrigado. contribuído. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do André Baek e da Serena Park. Quero também agradecer a loja TR by Tripulo por me investir nesse programa. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Agora, se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Um beijo e até mais!